A pequena estação de trem de Ouro Preto fervilhava com o burburinho de vozes enquanto os passageiros desembarcavam do vagão com destino ao leste. Os moradores da cidade se reuniram não apenas para saudar os recém-chegados, mas também para testemunhar a tão esperada chegada de uma noiva por correspondência. Evangelina Eva Thompson desceu os degraus, sua mala antiga firmemente segurada em sua mão trêmula e um cartaz com o nome Sra. Blackwood apertado contra o peito. Seu coração batia com medo e esperança. Por 8 meses, ela trocou cartas carinhosas com o coronel Cornelius Blackwood, o rico fazendeiro que possuía a maior fazenda da região. Essas cartas haviam prometido uma nova vida, a proteção de um marido e, talvez, amor. Mas quando Cornelius se adiantou, elegantemente vestido e ladeado por seu capataz, sua expressão mudou para desprezo. Sua voz cortou a plataforma, aguda e implacável. Pedi uma esposa, não um elefante. Você é tão corpulenta que temo que meus pisos desabem sob você. Uma risada explodiu entre os espectadores. Risadinhas, cochichos abafados, o tipo cruel de alegria que fere mais profundamente que facas. As bochechas de Eva queimaram em carmesim, enquanto as lágrimas se acumulavam em seus olhos. A longa viagem, as orações sussurradas, os sonhos frágeis, tudo se desfez em um único momento de humilhação pública. Ela se virou para subir novamente no trem, o peito apertado de vergonha. Então, da beira da multidão, uma voz profunda e ressonante se ergueu acima da zombaria. Se ele não aceitar este presente do céu, declarou a voz firme e forte, então eu o farei. Os moradores ficaram em silêncio, suas cabeças girando em direção à figura que emergia das sombras. Um homem alto, de ombros largos, com mãos calejadas e olhos castanhos firmes. Isaias Deck McReynolds, o ferreiro da serra, avançou, tirou seu chapéu de couro gasto e fez uma reverência a Eva. Se você me aceitar, disse ele gentilmente, terei orgulho de ser seu esposo. Eva ficou paralisada na plataforma, incapaz de compreender a crueldade das palavras de Cornélius, que ainda ecoavam em seus ouvidos. Por meses, ela imaginara este momento de forma diferente. Ela imaginara um sorriso tímido, um braço acolhedor, uma chance de recomeçar longe dos insultos sussurrados de São Paulo. Em vez disso, sua chegada fora recebida com ridículo tão público, tão cortante, que ela pensou que poderia desabar sob seu peso. Ela não era cega ao seu próprio reflexo. Ela sempre carregara mais peso do que outras mulheres de sua idade, sua estrutura macia e cheia. No entanto, ela também conhecia a bondade em seu coração, a inteligência em suas mãos, a doçura em sua voz. Ainda assim, para o mundo, seu tamanho era tudo o que viam. Cornélius deu as costas, como se ela não fosse mais do que um pacote indesejado. Mandei-na de volta para o leste, murmurou para seu capataz. Não me acorrentarei a isso. Mas antes que Eva pudesse fugir em desgraça, a voz da multidão firmou seus joelhos trêmulos. Isaias McReynolds avançou, erguendo-se acima da maioria dos homens, seus ombros grossos por anos de trabalho no ferro, suas palmas marcadas por cicatrizes. Seu rosto ostentava uma linha serrilhada através de sua testa, uma relíquia da explosão da mina que quase lhe custara a vida 3 anos antes. Desde então, ele vivera em grande parte isolado de Ouro Preto, descendo de sua forja na serra apenas quando a necessidade o forçava. Muitos sussurravam que ele era estranho, meio selvagem e melhor evitar. No entanto, agora, com dignidade silenciosa, ele olhou para Eva como se ela fosse um tesouro raro. Senhora, disse Isaías suavemente, inclinando a cabeça. Se você puder ignorar o rosto arruinado de um homem e a cabana solitária, eu me consideraria a alma mais sortuda viva a chamá-la de minha esposa. Suspiros percorreram os espectadores. Alguns zombaram, outros trocaram olhares de espanto, mas Eva, através de suas lágrimas, viu apenas a honestidade nos olhos de Isaías. Ele não estava zombando dela, nem a compadecendo. Ele falava sério com cada palavra. Seu coração frágil, embora fosse, saltou com a oportunidade de dignidade restaurada. Seria uma honra, sussurrou ela. Dentro de 1 hora, dentro da modesta igreja de tábuas no final da rua principal,
Os votos foram proferidos. A voz do pregador ecoou suavemente, e embora nenhum parente estivesse ali para abençoá-los, um vínculo solene foi feito. Cornélios demorou-se na parte de trás, a mandíbula tensa, o orgulho ferido. Ele pensou que havia se livrado dela, mas a inveja já agitava seu peito. Aquilo que ele descartara, seu irmão cicatrizado, reivindicara. Naquela noite, enquanto o crepúsculo banhava a cidade, Eva subiu na carruagem ao lado de Isaías, lançou um último olhar para Ouro Preto. Seus olhares curiosos, suas risadas cruéis, e voltou o rosto para as montanhas. O caminho à frente era desconhecido, a cabana humilde, o homem ao seu lado cicatrizado. No entanto, pela primeira vez em muitos anos, Eva sentiu algo florescer em seu peito. Não era medo, era esperança. A carruagem rangeu enquanto rolava para longe de Ouro Preto, suas rodas com aro de ferro gemendo contra a terra congelada. Eva agarrou sua mala com força, a bainha de seu vestido de viagem roçando o ombro largo de Isaías, enquanto ele guiava a tropa de mulas para o norte. Atrás deles, as lanternas da cidade tremeluziam fracamente, encolhendo-se a pontos minúsculos no crepúsculo. O silêncio se estendeu entre eles no início. Eva não ousava falar. Ela ainda tremia da picada da humilhação na estação. No entanto, quando olhou de soslaio, captou o contorno do rosto de Isaías à luz da lua, cicatrizado, sim, mas calmo e firme. Suas mãos, maciças e endurecidas pelo trabalho de forja, seguravam as rédeas com uma gentileza surpreendente. "Você tem calor suficiente?" Ele perguntou finalmente, sua voz baixa, quase incerta. Ela piscou, sobressaltada pela bondade simples. "Acho que sim." Sem outra palavra, ele tirou sua pesada capa de lã drapeada sobre seus ombros e a acomodou em volta dela. O calor dela, levemente perfumado com fumaça e ferro, a envolveu. Eva apertou os lábios, engolindo um nó na garganta. Ele lhe dera sua única proteção contra o frio sem hesitação. O caminho se estreitou enquanto subiam, o ar mais aguçado. Pinheiros altos se fecharam em ambos os lados, seus galhos sussurrando no vento noturno. O céu se estendeu amplo acima, cravejado de estrelas mais brilhantes do que qualquer coisa que Eva já vira no leste. Em um ponto, a mula tropeçou em uma pedra. Eva ofegou, agarrando-se ao lado da carruagem. Instantaneamente, o braço de Isaías disparou, estabilizando-a. "Calma agora", ele murmurou. Sua mão demorou um instante a mais do que o necessário antes de se afastar, e ela sentiu suas bochechas esquentarem sob o ar frio. As horas passaram. Quando finalmente pararam para descansar, Isaías acendeu uma fogueira com facilidade praticada, faíscas saltando na escuridão. Eva o observou trabalhar, seus movimentos silenciosos, deliberados, confiantes. Ele lhe entregou uma caneca de lata de caldo que preparara com carne seca e ervas. Ela sorveu cautelosamente. Então, fechou os olhos. "Está bom", sussurrou ela. Ele deu um pequeno aceno, embora seus lábios curvassem em um que poderia ter sido o mais fraco dos sorrisos. Eles comeram em silêncio, mas não era mais um silêncio tenso. O fogo crepitava, projetando luz dourada em seu rosto curtido, suavizando a cicatriz em sua testa. Pela primeira vez desde que deixou São Paulo, Eva sentiu um fio de segurança serpentear por seu coração. Naquela noite, Isaías colocou seu esteira perto do fogo e gesticulou para a cama da carruagem. "Você dormirá lá", ele disse. "É mais seco e as tábuas a manterão fora do chão." "Mas e você?", perguntou ela, franzindo a testa. "Eu me arranjarei." Seu tom não permitia argumentos. Eva se aninhou sob a capa emprestada, observando-o se esticar na terra congelada. As chamas pintavam sua figura em tons mutáveis, cicatrizado e solitário, mas nobre. Ela pensou no desprezo de Cornélios, nas risadas dos moradores, nas palavras cruéis que quase esmagaram seu espírito. Então pensou neste homem, que falou quando ninguém mais ousou, que lhe oferecera calor sem expectativa. Suas pálpebras ficaram pesadas, seu coração ainda terno, mas não mais desesperado. Pela primeira vez desde que pisou na plataforma em Ouro Preto, ela sussurrou uma oração de gratidão. Ao amanhecer,
A carruagem os levou mais fundo nas montanhas. Riachos brilhavam na luz matinal. Veados saltavam pelas cristas e a floresta finalmente se abriu para revelar uma clareira onde fumaça curvava da chaminé de pedra de uma cabana resistente. "Este é o lar", disse Isaías simplesmente, guiando a tropa para a pequena casa que ele construíra com as próprias mãos. Eva a contemplou, o peito se elevando com admiração e incerteza. Era humilde, longe da casa grandiosa que ela um dia imaginara. No entanto, algo em sua madeira curtida e no homem de pé orgulhosamente ao seu lado a fez sentir que poderia ter encontrado algo muito mais precioso. Não conforto, não luxo, mas pertencimento. A cabana era pequena, entalhada em troncos de pinho e aninhada confortavelmente contra o abrigo de um afloramento de granito. Seu telhado era curtido, mas forte. Sua chaminé enviando uma pluma constante de fumaça. Eva atravessou o limiar, suas botas clicando suavemente no chão de tábuas. Lá dentro, o aroma de fumaça de madeira e ferro persistia, misturado com o toque fraco de seiva de pinho. Um único cômodo a saudou. Uma lareira em uma extremidade com um fogo crepitante, uma mesa grosseiramente entalhada e duas cadeiras desiguais, prateleiras cheias de ferramentas, potes de ervas e livros. Uma cama estreita ficava contra a parede distante, coberta com uma colcha desbotada pelo uso. "Não é muito", admitiu Isaías, baixando sua mala. Sua voz profunda retumbou no silêncio. "Mas é seguro, e é seu se você ficar." Eva passou a mão ao longo do grão suave da mesa de madeira. Tudo ali carregava a marca de seu trabalho. Resistente, prático, sem pretensão. Seu coração inchou com o pensamento de que cada tábua e viga fora levantada em seu lugar por suas mãos calejadas. "Eu acho que é lindo", disse ela suavemente. Pelos primeiros dias eles viveram como estranhos cautelosos unidos por votos novos. Isaías acordava cedo para cuidar da forja e das mulas, sua camisa escurecida por fuligem e suor. Eva se ocupava com o lar, desempacotando seus poucos pertences, varrendo o chão e preparando refeições com as provisões simples que ele guardava. Na primeira noite, ela fez um ensopado de veado e vegetais de raiz. Quando ela colocou a tigela diante dele, sentiu seus nervos tremerem. Ele também faria algum comentário cruel sobre seu amor pela comida? Mas Isaías apenas inclinou a cabeça em agradecimento, pegou uma colherada e olhou para cima com surpresa silenciosa. "Está bom", ele disse. Apenas isso, mas a honestidade em seu tom a aqueceu mais do que qualquer elogio. Cada dia trazia pequenas descobertas. Eva aprendeu que Isaías se ensinara a esculpir madeira durante sua longa solidão. Ele lhe mostrou um conjunto de animais intrincadamente esculpidos que ficavam na prateleira. Ela revelou sua habilidade de escrever, tirando de sua mala um diário encadernado em couro cheio de caligrafia cuidadosa. Uma noite, enquanto o vento uivava lá fora, ela leu em voz alta uma passagem que escrevera sobre a viagem de trem para o oeste. Isaías ouviu intensamente, sua testa franzida como se cada palavra fosse um tesouro. Em troca, ele cantou para ela baladas suaves e graves da Escócia, que sua mãe costumava embalá-la, junto ao fogo. Sua voz era rouca, mas carregava uma ternura que fazia o peito de Eva doer. Ainda assim, as dúvidas se apegavam a eles. Eva frequentemente se via olhando seu reflexo na janela escurecida, sussurrando as palavras cruéis que Cornélios cuspara nela. Isaías, embora gentil, às vezes se retraía como se estivesse envergonhado de suas cicatrizes, mas lentamente a própria cabana parecia tecê-los, juntos. Ele lhe construiu uma cadeira com assento mais largo, esculpida com padrões delicados ao longo dos braços. Ela remendou suas camisas rasgadas com pontos tão finos que pareciam invisíveis. Uma manhã, quando ela queimou a mão ao tirar o pão do forno, Isaías segurou seu pulso e gentilmente o mergulhou em água fria. Seu toque demorou, seu polegar áspero roçando sua pele. Seus olhos se encontraram e algo não dito passou entre eles, algo que nenhum deles ousava nomear, mas ambos sentiram o ardor. À noite, eles se sentavam diante do fogo. Ela com seu diário, ele com sua faca e madeira. Às vezes, o silêncio enchia a sala. No entanto, não era um silêncio solitário.
Outras vezes, suas vozes se misturavam, a risada subindo como faíscas. As cicatrizes em seu rosto pareciam menos severas quando ele sorria. O peso que ela carregava parecia menos pesado quando ele a olhava, como se ela fosse mais do que suficiente. Uma noite, enquanto a neve caía suavemente lá fora, Eva se recostou em sua cadeira, observando Isaias consertar uma dobradiça quebrada. "Por que você se adiantou naquele dia?" perguntou ela de repente. Ele olhou para cima, a luz do fogo capturando as linhas ásperas de sua mandíbula. "Porque vi a maneira como olharam para você, como se você fosse menos que humana, e conheço essa sensação. Eu não podia deixar isso acontecer." Sua garganta se apertou. "Você se arrepende de ter se casado comigo?" Seu olhar suavizou, firme como a montanha. "Não me arrependo de nada. Você é exatamente pelo que rezei, Eva. Talvez eu simplesmente não soubesse até te ver." Lágrimas se acumularam em seus olhos. Naquele momento, no brilho do fogo, a cabana pareceu menos 4 paredes e mais um santuário. E pela primeira vez, Eva permitiu-se acreditar que poderia verdadeiramente pertencer. Não como um fardo, não como uma piada, mas como uma esposa amada e escolhida. O inverno chegou cedo nas montanhas. A neve cobria os pinheiros em um silêncio pesado, e a fumaça da chaminé curvava-se para o céu em fitas cinzentas constantes. Eva e Isaias se aproximaram mais a cada semana que passava. No entanto, além do calor de seu lar, uma tempestade de outro tipo estava se formando. Cornelius Blackwood não conseguia suportar a derrota. Em seu grande salão, cercado por livros de contabilidade e garrafas meio vazias de conhaque, ele enfureceu-se com a memória de Eva, afastando-se no braço de seu irmão. Uma garota gorda e sem dinheiro, e um eremita cicatrizado. Ele zombou para as sombras, e ainda assim a cidade sussurra sobre sua coragem enquanto zomba de mim. Seu orgulho ardia mais quente que sua ganância, e ele jurou que tiraria tudo deles. O primeiro golpe veio silenciosamente, como uma cobra rastejando pela grama. Sussurros começaram em Ouro Preto, que Eva já fora casada antes, que abandonara um marido no leste. Um estranho chegou à cidade, chamando-se Jonathan Miller, afirmando ser seu marido legal. Ele mostrou uma fotografia gasta de uma mulher roliça que tinha alguma semelhança com Eva e brandiu papéis falsificados. A princípio, Eva descartou os rumores. Ela tinha cartas e documentos provando que seu nome e passado eram honestos. Mas os olhares na mercearia tornaram-se mais aguçados, as risadas pelas costas mais altas. Quando ela foi comprar farinha, o merceeiro hesitou antes de completar seu pedido, murmurando que ele não lidava com mentirosos. Isaias notou seu silêncio à mesa de jantar, a maneira como ela picava seu ensopado sem apetite. "O que te preocupa?" perguntou ele uma noite. Eva baixou sua colher com dedos trêmulos. "Estão dizendo que fui casada antes, que te enganei." Sua voz falhou. "Isaías, juro, não é verdade." Ele alcançou através da mesa e cobriu sua mão com sua palma calejada. "Eu acredito em você," ele disse. No entanto, mais tarde, quando ele se sentou sozinho junto ao fogo moribundo, a dúvida o envolveu. Os papéis que o estranho mostrara pareciam convincentes. Poderia ser possível? A mulher que ele desejava poderia ter escondido tal verdade? Cornelius pressionou sua vantagem. Ele passeou com Jonathan Miller pela cidade, exigindo que Eva voltasse para o Rio de Janeiro. Ele chegou até a encurralar Isaias do lado de fora da forja do ferreiro. "Encare os fatos, irmão", disse Cornelius suavemente. "A mulher é uma fraude. Não lhe trará nada além de vergonha. É melhor deixá-la voltar para o leste, onde pertence." O punho de Isaias apertou em volta do martelo em sua mão. "Você não sabe nada sobre o coração dela, nem seu ator." Mas as palavras de Cornelius se alojaram como farpas. Naquela noite, quando Eva estendeu a mão para ele, ele se afastou, sua mente nublada com um medo orgulhoso demais para expressar. Ela chorou silenciosamente em seu travesseiro, perguntando-se se seu peso, seu passado, sua própria presença eram pesados demais para ele suportar. À medida que a neve se aprofundava, a tensão também aumentava. Eva se viu olhando para Isaías, desesperada por tranquilidade. Atormentado por emoções conflitantes, ele ficou mais silencioso,
retirando-se para a forja até tarde da noite. A cabana, outrora um santuário, começou a parecer mais fria, apesar do fogo crepitante. Foi Marta, a curandeira viúva da cidade, quem notou as rachaduras. Ela havia se afeiçoado a Eva, vendo nela a mesma resiliência que ela mesma precisara um dia como jovem noiva. Quando Eva confessou entre lágrimas que temia perder Isaías, Marta apertou a mandíbula. Minha querida, as mentiras não podem durar para sempre. Se Cornélios está tecendo isso, nós rasgaremos os fios. Marta começou a fazer perguntas na cidade, prestando atenção a detalhes que outros ignoravam. Ela descobriu que Jonathan Miller usava um relógio de bolso gravado, não com seu nome, mas com as iniciais de uma companhia de teatro de Denver. Um deslize de língua do deputado do xerife confirmou que Cornélios havia pago generosamente ao homem em sua chegada. A verdade estava ao alcance, mas o tempo estava se esgotando. Cornélios havia apresentado uma petição no tribunal, buscando anular o casamento de Eva e Isaías por bigamia. Se a petição fosse bem-sucedida, Isaías poderia perder não apenas sua esposa, mas também seu direito à terra da montanha e a veia de prata abaixo dela. Uma noite, enquanto o vento uivava lá fora e a geada engrossava nas janelas, Eva parou diante de Isaías, o queixo erguido apesar de seu tremor. Eu não vou deixar que ele nos destrua, declarou ela. Se você ainda não pode acreditar em mim, então deixe-me provar. Enfrentarei Cornélio sozinha e trarei suas mentiras à luz. Isaías, que a olhava fixamente, dilacerado entre o medo de perdê-la e o espanto por sua coragem. Seu coração doía com o peso de sua dúvida, e ele percebeu que a traição mais cruel não eram as mentiras de Cornélios, mas sua própria hesitação em confiar na mulher que lhe dera esperança. E assim, enquanto o inverno pressionava, o palco foi montado para um confronto não apenas entre irmãos, mas entre verdade e engano, amor e medo. A neve ainda não havia derretido quando Ouro Preto se reuniu na prefeitura. A notícia se espalhara como fogo. Cornelius Blackwood havia peticionado para que o casamento de Eva fosse anulado. Os bancos rangiam sob o peso dos moradores, curiosos, ansiosos por escândalo. Na frente sentou-se Cornélius, botas polidas brilhando, confiança presunçosa em cada linha de seu rosto. Ao lado dele, sentou-se o homem que se dizia Jonathan Miller, misturando seus papéis falsificados com falsa importância. Isaías entrou por último, ombros largos sob seu casaco gasto, cicatrizes visíveis à luz da lanterna. Eva caminhou ao lado dele, as mãos tremendo, mas o queixo erguido alto. Ela sentiu o peso de cada olho sobre ela. No entanto, pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ela não estava envergonhada. Marta seguiu logo atrás, um maço de papéis agarrado em seu xale. Cornélius levantou-se com estilo teatral. Senhoras e senhores, ele começou suavemente. Meu irmão foi enganado por esta mulher, que já pertence a outro homem. Busco apenas protegê-lo da ruína. Murmúrios percorreram a multidão. Os joelhos de Eva tremeram, mas ela avançou. Eu nunca me casei antes de Isaías, disse ela firmemente, sua voz ressoando pelo salão. O único engano aqui é o de Cornélius. Cornélius zombou. Palavras finas, mas palavras não desfazem a verdade. Diga a eles, Sr. Miller. O impostor se encheu de orgulho. Eu me casei com esta mulher há 5 anos em São Paulo. Ela me abandonou. Mentiras! A voz aguda de Marta cortou o ar. Ela levantou o relógio de bolso que pegara do casaco do homem. Este relógio carrega o emblema da Guilda dos Jogadores de Denver. Este homem não é um marido, é um ator. Ofegos encheram a sala. Cornélius lançou-se para a frente. Ela está blefando, mas Marta não havia terminado. Ela apresentou cartas, correspondência entre Cornélius e o impostor, detalhando pagamentos e instruções. Então ela produziu registros financeiros, provando que Cornélius havia desviado dinheiro do banco da cidade. O salão explodiu em sussurros chocados. O xerife, rosto vermelho, tentou acalmar o alvoroço, mas os moradores já tinham visto o suficiente. Homens que antes acenavam para Cornélius com respeito, agora o olhavam com desprezo aberto. Mulheres puxaram seus filhos para mais perto, como se sua corrupção pudesse manchá-los.
Isaias avançou, sua voz profunda e firme. Por meses você tentou envenenar meu casamento com mentiras. Você zombou de seu peso, seu valor, seu próprio ser. Mas ela é mais mulher do que você jamais poderia merecer, Cornélios. E eu preferiria viver cicatrizado e sem dinheiro em uma cabana com ela do que rico e oco como você. Eva se virou para ele, lágrimas brilhando em seus olhos. Você acredita em mim? Sempre acreditei, disse ele, embora a rachadura em sua voz traísse suas dúvidas anteriores. E vou passar o resto dos meus dias provando isso. Cornélios tentou erguer-se novamente, mas o deputado o segurou. Os moradores aplaudiram quando o juiz bateu seu martelo e declarou a petição negada, com Cornélios enfrentando acusações de fraude e malversação. Enquanto Cornélios era arrastado para longe, Eva e Isaias ficaram juntos no centro do salão, o peso da vergonha finalmente levantado. Pela primeira vez desde que desceu daquele trem, Eva sentiu que realmente pertencia. Não como um fardo, não como um espetáculo, mas como uma mulher amada abertamente e incondicionalmente. A batalha fora vencida, mas enquanto eles saíam de mãos dadas, flocos de neve girando no ar noturno, Eva sabia que a guerra pela aceitação e paz não havia terminado. No entanto, com Isaias ao seu lado, ela se sentiu pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse. A cabana da montanha brilhou com a luz do fogo naquela noite de inverno, sua chaminé arrastando fumaça para o céu estrelado. Lá dentro, o ar estava quente com o aroma de fumaça de madeira e ensopado. Eva sentou-se aninhada em um cobertor tecido à mão, o cabelo solto em seus ombros, enquanto mexia a panela sobre o fogo. Nenhum falou por um longo tempo. O silêncio não era pesado, era reconfortante, como um cobertor sobre corações cansados. Finalmente, Isaías atravessou a sala e se ajoelhou diante dela. Suas mãos grandes e calejadas alcançaram as dela, palmas ásperas envolvendo seus dedos suaves. Eu falhei com você uma vez, disse ele silenciosamente. Deixei a dúvida rastejar quando deveria ter confiado em você, mas nunca mais. Você é minha esposa, minha companheira. A resposta à oração que eu nunca ousei falar em voz alta. Lágrimas se acumularam nos olhos de Eva, não de dor, mas do alívio avassalador de ser verdadeiramente vista. Você me deu um lar quando eu não tinha nada. Ela sussurrou. Você acreditou em mim quando o mundo riu. Eu nunca esquecerei. Ele se inclinou mais perto, sua testa descansando contra a dela. Você está segura aqui, sempre. Este é o seu lar agora, se você aceitar. Sua voz falhou enquanto ele respondia, eu já aceito. As chamas crepitaram, lançando luz dourada em seus rostos. Lá fora, o vento suspirou através dos pinheiros, mas lá dentro, a pequena cabana pulsava com calor, amor e promessa. Eva apoiou a cabeça no peito de Isaías, ouvindo o ritmo constante de seu coração, sabendo que qualquer provação que viesse, seu amor era a âncora forte o suficiente para resisti-las a todas. E enquanto a neve deslizava silenciosamente pela janela, Eva percebeu que sua jornada não terminara na rejeição. Ela apenas havia começado no amor. Toda vez que vejo seus comentários, me lembra como as histórias podem construir pontes entre distâncias, culturas e corações. A jornada de Eva e Isaias não é apenas sobre um homem da serra e sua noiva, é sobre como o amor nos encontra quando o mundo menos espera e como a força, muitas vezes, se esconde nas almas mais gentis. De onde vocês estão ouvindo esta noite, compartilhem seu canto do mundo. Eu adoraria saber. E se você ainda acredita no amor que perdura em qualquer tempestade, fique por perto. A próxima história está esperando e pode falar vocês diretamente ao seu coração.